Olá, sou Daniel Tornen Spritzer, psiquiatra da infância e adolescência e pesquisador sobre o uso problemático de tecnologias na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A internet e as novas tecnologias da informação e comunicação modificaram drasticamente a nossa vida nas últimas décadas, influenciando a maneira como pensamos, trabalhamos, estudamos, nos divertimos e nos relacionamos. O uso dessas tecnologias nos traz experiências bastante prazerosas, alivia muitos sentimentos negativos e proporciona suporte emocional. Promove maior facilidade de aprendizado e socialização e nos auxilia no desenvolvimento de habilidades afetivas, cognitivas e motoras. Com tantos benefícios, é fácil compreender por que a nossa relação com a internet, as redes sociais e os games se intensifica ano após ano, o que, por um lado, também se reflete na preocupação de muitos sobre as possíveis consequências negativas que esse uso possa nos trazer. Fazer um uso seguro, equilibrado e positivo dessas ferramentas nem sempre é fácil, e por se tratar de um fenômeno complexo, os modelos mais simplistas que tentam aplicar uma regra única para todas as pessoas definitivamente não ajudam nessa tarefa. Quando tentamos entender o que faz com que um comportamento se torne problemático, frequentemente nos perguntamos: o problema está no fato de ser um comportamento raro e incomum? No caso de uso das tecnologias, definitivamente não. A internet é utilizada pela maioria das pessoas no mundo. O número de contas ativas de telefone celular supera o número de habitantes do nosso planeta, e os jogos digitais provavelmente estão na lista das principais atividades de lazer de crianças, adolescentes e adultos na maioria dos países do mundo. No nosso país, apesar de toda a desigualdade socioeconômica, aproximadamente 90% das crianças e adolescentes têm acesso à internet, e a grande maioria utiliza numa frequência no mínimo diária. O telefone celular é a principal plataforma de acesso à internet nessa faixa etária, independente de classe econômica. A maior parte desses jovens utiliza plataformas de redes sociais e jogos online. O Brasil tem o maior mercado consumidor de jogos digitais da América do Sul e ocupamos a 4ª posição mundial em número de jogadores. Ou o problema tem relação com o tempo de uso. Aqui reside uma das maiores preocupações de pais e cuidadores de crianças e adolescentes e uma das questões que nunca sai da pauta. Quanto tempo se pode usar essas tecnologias de modo seguro? Os primeiros estudos apontavam por uma relação mais direta entre tempo de uso e risco de uso problemático. Porém, ao contrário do que se pensava inicialmente, o tempo de uso não é um critério muito útil para diferenciar os jogadores que apresentam problemas em função desse comportamento daqueles que jogam de modo saudável e bastante benéfico. Existe um grupo significativo de pessoas que consegue jogar por muitas horas por dia ou por semana de modo bastante seguro, isto é, sem que isso acarrete problemas nas suas vidas, enquanto outras utilizam por um tempo muito menor e mesmo assim podem acabar apresentando problemas. Não podemos pensar numa relação direta de causa e efeito em relação ao tempo de uso e eventuais prejuízos na vida das pessoas. Muitos fatores psicológicos e sociais devem ser considerados na avaliação do uso problemático das tecnologias digitais. Além do tempo de uso, a qualidade dos conteúdos, o tipo de interação e a capacidade de regular as emoções têm se mostrado ainda mais relevantes para avaliar os possíveis danos para a saúde. Falamos em uso problemático de tecnologia quando o indivíduo não consegue controlar o uso, mesmo que esse comportamento já esteja causando algum tipo de impacto negativo em sua vida. É um fenômeno reconhecido no mundo inteiro, que costuma acometer principalmente adolescentes e adultos jovens e que frequentemente está associado com outros problemas de saúde mental. O subtipo mais estudado do uso problemático de tecnologias é o uso problemático de jogos digitais, que pode acarretar consequências negativas físicas, emocionais, sociais, escolares e profissionais. Esse diagnóstico foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno mental e entrou oficialmente na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças como Gaming Disorder, e a gente ainda não tem uma tradução oficial para o português. Essa nova classificação ajuda a definir os critérios de maneira mais robusta, por exemplo, como a obrigatoriedade do prejuízo significativo decorrente do jogar e o fato de manter em seu texto apenas os critérios sobre os quais se dispõe das melhores evidências científicas.
Esse é um passo muito importante para que se possa efetivamente oferecer ajuda para quem realmente precisa e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de rotular a grande maioria que faz um uso saudável e benéfico dos games. E qual é o tamanho desse problema na população mundial? Estudos mais recentes apontam que esse diagnóstico pode afetar entre 0,3% e 3% da população, sendo mais comum em homens do que em mulheres e em pessoas mais jovens do que em pessoas mais velhas. Ainda, a diferença de prevalência entre países asiáticos e países ocidentais parece ser bem menor do que se imaginava anteriormente. Aproximadamente 50% dos jovens que usam de forma problemática as tecnologias apresentam concomitantemente outros problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e déficit de atenção. Outro tema que suscita muita polêmica em relação aos jogos digitais é a possibilidade do seu uso estar relacionado com o aumento de agressividade e de crimes. Atualmente, apesar de não existir um consenso pleno sobre o assunto, a leitura que se tem é de que existe evidência científica indicando uma possível influência dos games violentos sobre o comportamento agressivo, porém o tamanho desse efeito é bastante pequeno. Uma vez que a agressividade é um fenômeno muito complexo e decorrente da combinação de uma série de fatores, é muito provável que jogar jogos violentos tenha um efeito maior ou menor na agressividade, dependendo de inúmeras outras características, como bullying, violência escolar, depressão e outros problemas psiquiátricos, adversidades familiares, desvantagem social e uso de substâncias psicoativas, por exemplo. Apesar de ser sempre uma associação bastante mencionada na mídia, não há evidências de que o uso de jogos violentos esteja associado com violência letal, nem com um aumento de criminalidade em geral. Casos emblemáticos ganham muita repercussão, mas precisamos ter muito cuidado para evitar generalizações, especialmente de uma relação causa e efeito direta, sem considerar os múltiplos fatores envolvidos nessas tragédias. Acompanhar e ajudar crianças e adolescentes para fazerem um uso equilibrado da internet é um dos principais desafios da sociedade contemporânea e vai muito além da colocação de limites em relação ao uso dos jogos ou ao tempo que se passa online. Muitos pais têm dificuldade de conversar e orientar sobre o uso saudável da internet por não terem a mesma facilidade que os filhos de usar essas tecnologias. Mas os jovens não esperam e nem querem que os pais e professores saibam a priori mais do que eles sobre eles mesmos e sobre o seu mundo. E geralmente se mostram extremamente felizes com a possibilidade de um diálogo aberto e sem preconceitos. Se aproximar do adolescente com um interesse genuíno para conhecer melhor o seu universo, tanto online como offline, é uma das estratégias que melhor contempla os múltiplos achados da literatura científica sobre prevenção de uso problemático. Navegar juntos, trocar recomendações e, mais importante, se colocar à disposição para ajudar sempre que eles estiverem incomodados com alguma experiência vivida online. Mesmo se não se sentir seguro para dar essas orientações práticas sobre situações problemáticas, estar aberto para acolher, sem julgamento, é o principal passo. Em seguida, é possível buscar ajuda em canais especializados e com profissionais de saúde para lidar com a situação de uma maneira equilibrada e adequada. Lembre que você pode contar com o canal de ajuda da SaferNet Brasil em www.canaldeajuda.org.br. Quanto mais trabalhamos esse assunto de forma qualificada nas escolas, nas famílias e na imprensa, mais podemos aprender juntos, como sociedade, a equilibrar os usos para que fiquemos concentrados nas oportunidades, sabendo lidar com os riscos e eventuais danos que podem ocorrer do uso dessas ferramentas digitais, que definitivamente fazem parte das nossas vidas. Com certeza você pode ajudar a ampliar essa rede de proteção e de conscientização dentro da sua área de atuação. Bom trabalho!